Você gosta de estudar? Quase todo mundo já teve que lidar em algum momento com a desmotivação nos estudos. Seja na escola, na faculdade, para passar um concurso, ou até para se atualizar e se qualificar na vida profissional. Aquele sentimento de desânimo tão grande que parece que tudo é 1000 vezes mais difícil e desgastante do que devia. Mas o que nos faz ficarmos tão desmotivados às vezes? Será que existe uma receita definitiva para a motivação? O que será que funciona na prática? Sem aquelas técnicas mirabolantes ou aqueles truques mentais que não prestam, o que será que de fato pode gerar maior motivação para estudar? Oi, eu sou Lucas Kane. Sou biólogo, neurocientista, terapeuta e hipnólogo. Resumidamente, sou um estudioso da mente humana. Nesse vídeo, vou te explicar qual é a neurociência da motivação. Te explicar o porquê é tão difícil nos mantermos motivados para estudar. E ao final, você vai entender o que realmente funciona cientificamente para te deixar mais motivado ou motivada para os estudos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Hipnologia. Nesse vídeo eu vou te explicar sem frescura, sem aquelas técnicas mirabolantes que a gente sabe que não funcionam, o que realmente está envolvido com a motivação, principalmente considerando atividades como estudar ou até mesmo trabalhar e etc. E já que eu quero te explicar realmente isso embasado na ciência, aquilo que comprovadamente funciona, eu quero começar falando um pouquinho sobre a neurociência da motivação. Pense com você, o que te deixa mais motivado no seu dia a dia? O que você tem mais vontade de fazer? Se pararmos para pensar, perceberemos que normalmente a motivação está intimamente ligada com o prazer. Nós temos uma tendência a sentirmos motivação para aquilo que nos gera prazer de alguma forma. E o que mais nos dá prazer normalmente? Na grande maior parte das vezes, quando eu faço essa pergunta nos meus cursos, nas palestras, as pessoas respondem rapidamente 3 atividades que são comumente associadas ao prazer: comer, dormir e fazer sexo. Se pararmos para pensar, nós somos altamente motivados a realizar essas atividades. Ou seja, quando você come aquele doce ou aquela comida altamente gordurosa que você tanto gosta, você fica altamente motivada a querer mais daquilo. E é justamente por isso que muitas pessoas acabam entrando em padrões de comer compulsivamente ou até mesmo de obesidade. É claro que a compulsão alimentar não pode ser resumida apenas a isso. Tem todo um processo também de fatores emocionais e etc. Mas normalmente nós ficamos muito motivados a ir em busca daquilo que nos traz prazer. E se você parar para pensar, essas atividades dão um prazer imediato, é um prazer de curto prazo, ou seja, assim que você coloca aquele doce ou aquela comida gordurosa na sua boca, rapidamente você já começa a sentir o prazer que você queria. Assim como acontece com a relação sexual ou até mesmo com outras atividades que nos despertam algum nível de interesse imediato. E por que nós ficamos tão motivados a ir em busca daquilo que nos dá prazer? Por que o nosso corpo desenvolveu esse sistema neurobiológico envolvido com o prazer? Bom, isso tem um significado evolutivo. Se pensarmos lá nos tempos das cavernas, quando ainda nós não tínhamos toda a tecnologia, o conforto que o mundo contemporâneo pode nos dar, nós tínhamos que caçar, nós tínhamos que estar constantemente lutando para sobrevivermos. E com isso, comer alimentos altamente gordurosos, por exemplo, nos faria ter uma maior reserva de gordura para tempos de escassez. Aí está um significado evolutivo para nós ficarmos tão motivados e sentirmos tanto prazer com comidas altamente gordurosas. Assim como o sexo também está envolvido com a reprodução, que de certa forma tem a ver com a sobrevivência a longo prazo. Com a reprodução, é como se você passasse uma parte de você através dos genes à frente. Então, ficarmos motivados é um significado evolutivo de sobrevivência. Historicamente, nós ficávamos motivados com aquilo que nos traria uma sobrevivência no curto prazo, por exemplo, ir em busca de alimento, manter reserva de gordura, ou a sobrevivência a longo prazo, como por exemplo a reprodução. Mas é claro que nos tempos modernos, nos tempos contemporâneos, com toda a tecnologia, com todo o conforto, com toda a disponibilidade de informações e etc.,
nós podemos explorar esses sistemas neurobiológicos de prazer e motivação, mesmo que aquilo não tenha significado evolutivo algum. Por exemplo, nós temos toda a disponibilidade de alimentos altamente gordurosos, mesmo que você não tenha realmente que manter uma maior reserva de gordura. Temos disponibilidade de pornografia, temos a disponibilidade de várias dessas questões que hoje não mais trazem realmente uma maior capacidade de sobrevivência, como pode até mesmo nos deixarmos altamente disfuncionais e gerar prejuízos à nossa saúde física e mental. Mas vamos deixar essa discussão para um outro vídeo e deixa eu te explicar qual que é o sistema neurobiológico que está por trás do prazer e da motivação. A principal via neurobiológica envolvida com o prazer e a motivação é chamada de via mesolímbica. Na verdade, as vias mesolímbicas. As vias mesolímbicas envolvem três principais estruturas do nosso encéfalo: a área tegmental ventral, que fica no nosso mesencéfalo, o núcleo accumbens e o córtex pré-frontal. Resumidamente, um neurotransmissor muito famoso chamado dopamina é produzido majoritariamente na área tegmental ventral. Essa dopamina, ela servirá como o principal neurotransmissor envolvido com a sensação de prazer e com a motivação. E a estrutura final nessa cadeia envolvida com prazer e a motivação é justamente o núcleo accumbens. O núcleo accumbens é como se fosse a principal estrutura envolvida com o prazer e a motivação. Então, essas atividades altamente prazerosas, elas também são altamente dopaminérgicas. Por quê? Porque elas envolvem a ativação de vias de prazer e recompensa que envolvem ali o núcleo accumbens e a dopamina. Ah, Lucas, e o córtex pré-frontal? Calma que eu vou falar dele daqui a pouquinho. Um detalhe muito importante, é claro que as vias neurais que temos são muito mais complexas do que isso, envolvem várias outras estruturas e se comunicam com várias outras vias também. Mas eu já vou te dar uma dica aqui. Se você está gostando de aprender um pouco mais sobre a neurociência, das nossas emoções, dos nossos comportamentos e tudo mais, inscreva-se aqui nesse canal. Afinal, praticamente toda semana eu lanço algum vídeo aqui com explicações neurocientíficas acerca do que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Ok, Lucas, eu entendi um pouquinho aí sobre o que está envolvido com a motivação, com o prazer, entendi também sobre essa via mesolímbica, mas estamos falando muito sobre recompensas imediatas. Comer, prazer sexual, onde que isso pode se encaixar para algo como, por exemplo, estudar? Se nós ficamos motivados apenas com aquilo que nos traz prazer, então como poderíamos ficar motivados a estudar se estudar nem sempre é prazeroso? Na verdade, para muitas pessoas, estudar quase nunca é prazeroso. Aí é que tá. O ser humano tem uma capacidade incrível, que é a de postergar a recompensa. Como assim? Para explicar isso, eu quero citar um experimento chamado experimento do marshmallow. O experimento do marshmallow, na verdade, foi uma série de experimentos realizados entre 1950 e 1970, liderados por Walter Mischel, então professor da Universidade de Stanford. De uma forma muito resumida, o experimento do marshmallow se baseava em colocar alguma criança em uma sala, junto com o pesquisador, onde ela teria que escolher entre duas opções simples. Por exemplo, o pesquisador poderia perguntar para a criança: você deseja ganhar um marshmallow agora ou 2 marshmallows daqui a algum tempo? Poderia ser algum outro doce também, poderia ter alguma outra variação, mas basicamente a criança teria que escolher entre uma recompensa imediata, porém razoável, ou uma recompensa melhor, porém que ela teria que aguardar um pouco mais para poder recebê-la. Ou seja, a questão aqui é: será que a criança iria querer uma recompensa imediata ou ela iria postergar a recompensa para poder receber uma recompensa melhor? Se pararmos para pensar, quando estamos estudando é exatamente o mesmo processo cognitivo que nós fazemos. Será que eu simplesmente não vou estudar nada e vou ficar aqui nas redes sociais, jogando alguma coisa, comendo doce, fazendo alguma coisa que me dá uma recompensa imediata? Ou será que eu vou fazer um esforço necessário para estudar agora para poder ter uma recompensa ainda melhor lá na frente? Por exemplo, o trabalho dos meus sonhos, passar naquele concurso, ter uma boa nota no Enem, entrar naquela faculdade. Percebe que estudar é praticamente um experimento do marshmallow. Quando você fica desmotivado para estudar e acaba optando por um prazer imediato, por exemplo, mexer nas redes sociais, jogar alguma coisa, assistir pornografia, comer algo gorduroso, você optou pela recompensa imediata. Porém,
Quem consegue realmente ter uma rotina de estudos eficiente, optou, de certa forma, por postergar a recompensa no intuito de ter uma recompensa ainda maior lá na frente. Ah, Lucas, é só uma questão de opção? Claro que não. Na verdade, é claro que você, assim como eu, nós que vivemos neste mundo contemporâneo, estamos acostumados a viver com uma enxurrada de possibilidades altamente dopaminérgicas no nosso dia a dia. Atividades que geram um prazer imediato, uma recompensa imediata. Jogos, redes sociais, pornografia, séries, filmes. É tanta possibilidade de trazer um prazer imediato que a gente fica sem saber como posso me sentir motivado a estudar se eu tenho tantas coisas que eu posso fazer que o prazer é na hora. Bom, como nós podemos ser aquela criança do experimento do marshmallow que optou por postergar a recompensa? Talvez você tenha ficado se perguntando, inclusive, o que aquelas crianças escolheram. Bom, na verdade, algumas escolhiam a recompensa imediata, outras escolhiam a recompensa melhor lá na frente. Mas o que ficou bem claro com esses estudos é de que aquelas crianças que resolveram postergar a recompensa, ou seja, optaram por uma recompensa melhor, só que um pouco mais lá na frente, tiveram essa capacidade de esperar por uma recompensa melhor. Essas crianças, em média, tiveram mais sucesso na vida, mais sucesso profissional, melhor desempenho nos estudos, mais sucesso financeiro. De fato, elas colheram boas recompensas lá na frente. Eu acho que você já está começando a pegar a ideia que está por trás desse vídeo. Mas eu vou te falar, de uma forma muito resumida, existem dois fatores que são primordiais para a gente começar a resolver essa situação toda e te ajudar a ser essa criança do experimento do marshmallow que optou pela recompensa lá na frente. Mas para eu te explicar como que você vai conseguir então se manter motivado para estudar, eu vou te pedir apenas para você deixar um gostei aqui embaixo nesse vídeo. Afinal, o que eu estou trazendo aqui pode mudar completamente a sua forma de encarar os estudos. Então, se você está gostando até aqui, deixa o gostei aqui embaixo. Eu vou ficar muito agradecido se você fizer isso. Olha, é claro que a motivação pode ser bastante complexa também. Até mesmo fatores hormonais, biológicos, a qualidade de sono podem estar envolvidos com a desmotivação, com a anedonia, que seria a falta de prazer em qualquer atividade do seu dia a dia. Transtornos do humor, depressão, tudo isso pode estar relacionado. Mas ainda assim, existem dois fatores, dois passos, que se você seguir eles à risca, as chances de você melhorar seu desempenho e conseguir alcançar a tal motivação para os estudos vai ser significantemente maior. O primeiro fator é a organização, a rotina. Algo que tem ficado muito claro para os psicólogos, para os neurocientistas ultimamente, é que pessoas que seguem rotinas, cuidam, por exemplo, da qualidade do seu sono, da alimentação, cuidam do corpo, têm horários fixos, seguem uma rotina realmente saudável, tendem a ter muito mais disposição, menos casos de transtornos de ansiedade, depressão. Seguir uma rotina realmente saudável, com metas bem estabelecidas, com horários fixos para cada atividade, ter uma boa organização é fundamental. Então, não é truquezinho mental. É claro que algumas dessas técnicas podem ser úteis. Por exemplo, existem muitas técnicas que colocam coisas do tipo: você vai estudar 1 hora, depois descansar 15 minutos e não sei mais o que. Obviamente, se você tentar ficar 10 horas seguidas estudando, sem nenhum tipo de metodologia, não vai dar certo. Você vai estar se sobrecarregando em uma rotina sem sentido, pouco eficiente. Mas ainda assim, a organização, a rotina, ela está por trás desse sucesso que você quer. Ah, Lucas, mas eu não gosto de rotina, eu sou uma pessoa que nunca segui rotina. Não, você aprendeu a não gostar de rotina ao longo da vida, porque o seu corpo ama rotinas. O nosso sistema biológico, ele foi feito para seguir rotinas. Nós temos ciclos biológicos, por exemplo, nosso ciclo circadiano, que são regulados quando nós mantemos horários fixos para poder realizar cada atividade do nosso dia a dia. Então, ao mesmo passo que é importante você estar colocando horários fixos e estar cuidando, por exemplo, do seu sono, da sua alimentação, de realizar algum exercício físico, principalmente aeróbico, também é importante que você tenha uma organização clara em termos de quais horários do dia você vai estudar, o que eu vou estudar,
como eu vou estudar, quando eu vou estudar. Essa organização, ela é fundamental. Ela não só vai diminuir, por exemplo, aquela ansiedade de estudar, porque você não vai ficar naquela, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Você sabe o horário que você vai estudar, você sabe como você vai estudar. Como também vai começar a ficar um pouco mais fácil você se comprometer a ser essa pessoa motivada nos estudos. Por quê? Porque se você tem o horário estabelecido para os estudos e o horário do seu dia destinado para o descanso, o lazer e etc., aquelas atividadezinhas que podem acabar te tirando do foco dos estudos, como por exemplo redes sociais, jogos e etc., elas já estão reservadas no momento do dia, que vai ser o momento que você vai se dedicar a essa recompensa imediata. Então, ao invés de você ficar interrompendo os seus estudos para poder ter essa recompensa imediata, você tem uma organização clara. Mas o segundo fator é mais importante ainda. Você focar nas pequenas metas. Como assim? Bom, estamos falando aqui sobre essa dificuldade de nós postergarmos a recompensa, sendo que nós temos tantas atividades que podem trazer um prazer imediato. Mas e se cada pequena meta sua fosse também prazerosa? Se cada realização, nem que seja a realização que você fez ali naquele dia ou naquela manhã, se ela também fosse prazerosa de alguma forma. Percebe que ainda que você tenha uma recompensa maior lá na frente, você começou a focar numa recompensa que também é mais de curto prazo. Isso é uma questão que fica muito clara, inclusive dentro dos meus atendimentos clínicos. Quando uma pessoa que entra numa academia, por exemplo, com o intuito de emagrecer, ela está 100% focada naquele resultado lá do longo prazo, que seria, por exemplo, emagrecer, perder 5, 10, 20, 30 quilos, é muito comum que essa pessoa fique desmotivada. Por quê? Porque é uma recompensa de muito longo prazo. Então, até que ela comece a perceber esses resultados, que podem demorar, ela não percebe sentido naquilo que ela está fazendo. Mas, quando eu trabalho com essas pessoas dentro do consultório, muitas pessoas relatam algo do tipo: Lucas, eu estou começando a sentir prazer e satisfação com o simples fato de ter ido à academia. Percebe que neste momento, o prazer que ela começou a focar foi na pequena meta de ter conseguido ir à academia naquele dia. Vamos trazer isso para os estudos? Se você colocou que naquele dia específico você quer terminar de ler um capítulo daquele livro, colocando aqui uma meta que seja alcançável, tá bom? Ou seja, você manteve organização, colocou uma pequena meta, perceba o quão prazeroso e o quão satisfatório é você ter conseguido terminar aquela tarefa específica. Comece a focar nesses pequenos prazeres, nessas pequenas conquistas que você tem. Perceba o quanto que você realmente está começando a modificar o seu estado interno, sua atitude mental, né? Que as pessoas falam muito sobre mindset hoje em dia. Perceba essa satisfação pessoal de ter conseguido concluir uma atividade que você se propôs a fazer, levando em consideração aquela pequena meta. Então, a motivação para o estudo, ela não pode ser somente focada naquilo que você vai colher lá na frente. Ela precisa ter organização para que você sinta o prazer de realizar cada pequena meta. E aí, o que acontece quando você sente esse prazer? Você fica motivado. Isso é uma questão importante, tá, pessoal? A motivação, ela não precede o prazer. O prazer precede a motivação. Você só passa a ficar motivado depois que você está sentindo uma recompensa. Então, no primeiro momento, pode ser que você realmente tenha que se forçar a estudar. No primeiro momento, você vai se forçar a ter organização, você vai se forçar a ter uma rotina de estudos. Porém, a partir do momento que você colocou aquela pequena meta e começou a colher os frutos daquilo, está começando a perceber aquela satisfação, aquela realização pessoal de conseguir concluir cada pequena meta. Você vai sentir um prazer, uma satisfação interna, e isso vai te deixar motivado a fazer a mesma coisa no dia seguinte e daí por diante. Olha, eu vou te dar essa dica mais uma vez. Não subestime o poder de uma organização bem feita e de uma mudança de atitude mental e de foco. Bom, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui nesse canal e deixe um comentário aqui embaixo falando se fez sentido para você, se você já sabia sobre o que a motivação e o prazer significam em termos neurobiológicos. E eu te espero num próximo vídeo, então já deixa o sininho ativado aí também. Até mais e tchau, tchau!